Então, eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento facial que a gente faz no Butiá, né? O reconhecimento facial que está embarcado na Doris. Eu criei aqui uma máquina no Colab, para que todo mundo possa rodar, mesmo com problemas de diferentes computadores e tal. Eu vou mandar o link dessa máquina aqui no chat. E aí, eu gostaria que vocês fizessem uma cópia dela. É importante que vocês façam uma cópia e já ponham para rodar essa primeira caixa aqui. Para quem não fez ainda, eu acho que o Jardel tinha mandado o link já. Deixa eu só abrir aqui. Viu? Tem uma coisa para falar. Se puder dar um zoom aí, aumentar ou diminuir a resolução da tua tela, tá difícil de ler. Tá difícil? Isso, boa dica. Tá bem pequenininho, viu, Igor? Tá, também. Eu vou aumentar aqui. Acho que na apresentação não vai ficar muito problema, não. Na apresentação fica ruim também? Deixa eu ver aqui. Excelente. Tá. Aí depois ali, quando a gente chegar na parte do Colab, eu dou um zoom. Perfeito. É isso Certo? aí. Então, deixa eu só vir aqui. Aqui no Colab, então, façam uma cópia aqui em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Deixa eu só... Salvar uma cópia no Drive. Quando vocês fizerem isso, ele vai carregar aqui e aí ele vai gerar uma outra aba aqui e vocês podem vir aqui e rodar a primeira. Porque essas primeiras células aqui do Colab, ele está fazendo o download das bibliotecas, dos modelos, do dataset e tal. Então, essas primeiras partes são um pouco mais lentas. Eu nem sei se vai dar tempo de todo mundo baixar, mas aí, de qualquer forma, vocês conseguem acompanhar eu fazendo aqui, porque no meu eu já executei. Todo mundo conseguiu acessar o link aí que eu mandei no chat? Ou alguém já tinha acessado alguma coisa? Eu consegui. A única coisa que eu acho que tem que, para você poder mudar o código, tem que fazer mas tem que fazer uma cópia, né, no seu próprio Drive, né? Se a gente quiser fazer alteração, não sei se vai ser Isso, exatamente. Façam uma cópia aqui em arquivo e salvar numa cópia no Drive. Aí vocês podem fazer mudanças se vocês quiserem, mas a princípio essa versão já funciona para tudo já. Beleza. Então, falado isso, acho que eu vou começar a apresentação aqui. Então, basicamente o que eu vou falar então vai ser sobre reconhecimento facial, utilizando o framework OpenFace. A gente começou no Butiá a usar o OpenFace em 2018, que foi nosso primeiro ano de competição, porque a gente estava no TDP de outras equipes e a gente viu que o OpenFace era uma biblioteca muito usada para reconhecimento facial. A gente decidiu explorar ela, criar os nossos nodos, o nosso package e tal, e a gente fez tudo baseado nela. Então, eu vou falar um pouco sobre como utilizar o OpenFace para resolver o problema de reconhecimento facial aplicado ao at home, né? Então, os dois ministrantes que montaram o tutorial e tal, fui eu e o Lucas, que fomos os dois que desenvolvemos esse package de Face Recognition. Nós dois estamos no 5º ano de Engenharia de Computação. Então, basicamente, um sumário simples. Primeiro eu vou falar sobre os problemas que a gente encara quando o assunto é reconhecimento facial, dentro da categoria do at home. Depois eu vou falar sobre o OpenFace, como ele funciona, qual é o pipeline de funcionamento dele, em que ele é programado, como é que tu usa e tal. Depois eu vou falar sobre como resolver as soluções para aqueles problemas que eu citar ali na parte 1. E depois a gente conclui a apresentação e vai lá para a parte prática, para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Então, os problemas. Quais são os desafios em se trabalhar com reconhecimento de pessoas, reconhecimento de faces, né, nesse caso? Então, os problemas que a gente busca encarar o primeiro é detectar
Então, é o problema de a gente analisar uma imagem e detectar onde estão os rostos, onde estão as pessoas nessa imagem. Esse é um problema onde basicamente a entrada é uma imagem e a saída é uma lista de bounding boxes, né, que vão dizer onde está aquele rosto e qual o tamanho daquele rosto na imagem. É o problema mais simples dos três, né? Esses problemas vão crescendo no nível de complexidade. Depois a gente cai em reconhecer, que é basicamente a capacidade de a gente dizer quem é determinada pessoa daquele rosto que foi detectado. Então, para cada imagem de entrada, nós fazemos a detecção de todos os rostos daquela imagem, e depois a gente tem que, para cada bounding box de rosto que foi detectada, dizer quem é aquela pessoa. Então, esse é o segundo problema. E o terceiro problema é o robô ter a capacidade de aprender. Então, a capacidade dele conhecer novas pessoas, né? Conhecer os traços faciais que formam a identidade de novas pessoas em tempo real ou não, dependendo da maneira como tu resolveu o problema. Então, esses são os três problemas que a gente se propôs a resolver quando a gente decidiu criar o package de Face Recognition na Doris. Então, vamos falar um pouquinho sobre o OpenFace, e depois eu comento como a gente resolve aqueles problemas usando ele. Então, vou fazer uma introdução a esse framework. É um framework de reconhecimento facial, basicamente. Então, como é que é o pipeline de Face Recognition do OpenFace? Ele é dividido em 4 passos. A primeira parte é detectar rostos. Então, basicamente, ele utiliza algum algoritmo de detecção de rostos em imagem. Esses algoritmos podem ser vários. Ele utiliza um dentro do framework. Mas, caso tu tenha interesse em utilizar um melhor, tu tem esse direito, desde que tu transforme para os tipos certos que os próximos passos vão querer receber. Depois que esse rosto foi detectado, depois que esses rostos foram detectados, eles precisam ser alinhados. Esse processo de alinhamento, ele também é um passo do OpenFace, onde basicamente ele tem um padrão de como seria um rosto perfeitamente alinhado para ele reconhecer. Ele reconhece como o rosto está alinhado dentro do que foi detectado, e assim ele faz uma transformação geométrica para alinhar o rosto que está detectado para ficar o mais parecido possível com a maneira perfeita de alinhamento de um rosto para o OpenFace trabalhar. Então, é um passo muito importante de pré-processamento para que a gente vá para a próxima parte. Na próxima parte, a gente entra no embedding, onde pode chamar também de extração de features do rosto. Basicamente, depois que cada rosto é alinhado e a gente tem uma imagenzinha, um crop daquela imagem maior em cada bounding box alinhada, a gente joga essa imagem de cada rosto dentro de uma rede de embedding, que ele vai extrair uma representação vetorial de 128 dimensões para o rosto. É um vetor com 128 posições, que vão ser features que representam aquele rosto naquele momento. E depois que a gente tem um espaço vetorial com 128 dimensões, a gente pode classificar esses rostos, né? Aí, se a gente for pensar, né, um problema de classificação, onde a gente está lidando com um espaço de 128 dimensões. E quais são as classes que a gente quer classificar? As classes são as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas da equipe. No nosso caso, em 2018, a gente fez o dataset com os rostos de todas as pessoas da equipe, e esse classificador final, ele classificava vetores de 128 dimensões para 10 classes, eu acho que era na época, 10 classes, onde cada classe representava uma pessoa da equipe. Então, aqui na classificação, a gente basicamente vai dizer quem é. Então, a imagem oficial que tem no site do OpenFace, para explicar esse pipeline que eu falei agora, é essa aqui. Então, tá todo mundo ouvindo? Tá tranquilo de ver? Sim. Perfeito por aqui. Tá. Então, a gente recebe uma imagem de entrada, o rosto é detectado. Então, ali na detecção, a gente vê a bounding box em verde, ela é basicamente a bounding box de detecção do rosto. Os pontos pretos, ele é o alinhamento perfeito. E os pontos azuis são esses mesmos pontos pretos, só que detectados na imagem, que precisam ser alinhados para ficar num formato um pouco melhor. Então, ali no terceiro passo, que é o transform, esse alinhamento é feito da melhor maneira possível, para não distorcer muito a imagem, né? E depois é feito um crop,
nessa região para que a gente tenha só o rosto que vai entrar no próximo passo, que é uma DNN, uma Deep Neural Network, que faz o embedding. Depois de sair dessa DNN, o dado de entrada vai ser essa imagem alinhada, dado de saída vai ser um vetor com 128 dimensões. Dentro desse espaço vetorial de 128 dimensões, a gente pode aplicar técnicas de classificação, técnicas de detecção de similaridade, técnicas de classificação, ou até mesmo técnicas de verificação dentro desse espaço, né? A gente tem um espaço ali de 128 dimensões, um espaço reduzido, que a gente consegue trabalhar melhor com algoritmos tradicionais de classificação, clustering, etc. Então, falando sobre o primeiro passo, né? Vamos dizer que é o passo mais simples ali. Então, esse primeiro passo é a parte de detecção, né? Então, qual é que é o objetivo desse passo? O objetivo é extrair bounding boxes de rostos para uma imagem de entrada. Então, os métodos utilizados é o OpenFace, ele utiliza um HOG, que é Histogram of Oriented Gradients, não sei se você ouviu falar, que ele está disponível na DLib, que é uma biblioteca também de processamento de imagens, que é utilizada pelo OpenFace. Esse é o detector que eles usam. Então, se tu for utilizar o OpenFace diretamente e utilizar a função dele de detecção, ele vai utilizar esse detector. Só que esse detector nem sempre tem um resultado muito bom. Então, tu tem a opção de utilizar outros detectores que tu pode encontrar em outras bibliotecas. Então, a gente pode utilizar alguns detectores do OpenCV e até mesmo outro detector da própria DLib. Existe um artigo do site Learn OpenCV que fala sobre esses diferentes descritores, compara eles frente a alguns benchmarks com relação a FPS, acurácia e tal, que é interessante para quem tem interesse em criar um sistema de reconhecimento facial, que leia sobre para ver qual o modelo de detecção se adequa melhor ao seu problema. Entre eles, além do HOG, a gente tem o RAR Cascade, que está disponível no OpenCV, tem o SSD, que é baseado em Deep Learning, e ele está disponível no OpenCV também, e tem o MMod, que ele também é baseado em Deep Learning, e ele está disponível na DLib, nesse caso. Dentro do nosso código do Bootchat, a gente tem os 4 implementados ali, e aí, através de parâmetro, é decidido qual vai ser utilizado, no caso, né? Então, aqui tem uma comparação simples, só para mostrar quais os pontos fortes de cada um. Basicamente, comparando os baseados em Plurry, que é o SSD e o MMod, SSD do OpenCV, MMod da DLib, e os clássicos, ROG e RAR, onde o ROG é da DLib e o RAR é do OpenCV. Então, os métodos baseados em Deep Learning, como é o padrão de se acontecer, tem uma acurácia maior do que os métodos clássicos. O FPS rodando em CPU geralmente é bem mais baixo do que os algoritmos clássicos. Já o FPS rodando em GPU, como a GPU faz inferência de rede neural muito rápido, o FPS tende a se equilibrar e ficar igual, ou às vezes até maior, dos algoritmos de Deep Learning. Então, caso vocês tenham uma GPU embarcada no robô, que nem a gente tem uma Jetson na Doris, dá para executar os algoritmos de Deep Learning tranquilamente, que não vai ter um FPS muito, muito baixo, não. E os algoritmos de Deep Learning, eles também geralmente detectam rostos não frontais, o que ajuda muito, né, na hora de detectar em tempo real, porque nem sempre as pessoas vão estar de frente com o robô. Então, aqui tem um exemplo que está nesse próprio artigo do Learn OpenCV que eu falei ali. É um videozinho. Então, aqui, basicamente, a gente tem o OpenCV RAR, que é o algoritmo clássico, disponível no OpenCV. OpenCV SSD, que é a DNN do OpenCV. O DLib ROG, que é o clássico da DLib. E o MMod, que é o algoritmo de Deep Learning da DLib, né? Que os 4 sendo comparados. Dá para ver que os algoritmos clássicos têm uma taxa de falso positivo bem alta, né? E a questão dos rostos não frontais se mostra muito aqui, né? Quando o rosto não está bem de frente,
às vezes os algoritmos clássicos se perdem, né? Diferente dos algoritmos de Deep Learning. Ó. Bem, segundo o que a gente experimentou, o que a gente teve melhores resultados foi a Deep Learning disponível no OpenCV, porque o OpenCV, mesmo rodando em CPU, as Deep Learnings, ele faz um processo de otimização muito bom, então ela não fica com FPS baixo, e o resultado é o melhor entre os 4. Então tem alguns comparativos naquele site, naquele link que eu botei ali, e nesses comparativos ele mostra a acurácia média e tal, algumas métricas, e ele mostra ali que os melhores resultados são da rede neural presente no OpenCV. Se tem alguém aqui querendo entrar. Acho que não. Tudo em ordem, tá livre aqui, viu, Igor? Certo. Vou continuar então. Então, aí, saindo da parte de detecção, que a gente falou sobre os 4 métodos ali, a gente entra na parte de alinhamento. Então, como é que se faz esse alinhamento? Basicamente, alguns landmarks são localizados no rosto e se aplica uma transformação para que os landmarks detectados no rosto se alinhem da melhor forma possível com a posição padrão que eles deveriam estar no rosto, né? Então, o que é feito? Primeiro é feita a localização dos landmarks, isso é feito através de um modelo interno da DLib. Depois é feito uma Affine Transformation, disponível no OpenCV, para transformar da melhor maneira possível os pontos detectados para os pontos ideais, para os pontos que deveriam ser, sem distorcer muito o rosto, né? Então, o OpenFace ele tem um método interno pronto que executa esses 2 processos juntos. Tu só chama ele faz as 2 coisas e te gera a imagem alinhada. É bem tranquilo de utilizar, só utilizar ele direto. Não tem muito problema. Então, o resultado que a gente tem é que a gente tem um rosto, aí é feita a detecção dele, gerando essa bounding box verde. E depois, com o alinhamento, ele é feito crop, obviamente. E, além disso, se dá para perceber que ele está um pouco mais achatado aqui, né? Que é esse processo de alinhamento que é feito como pré-processamento do OpenFace. Então, basicamente, a imagem de saída do processo de alinhamento seria isso aqui. Se forem várias bounding boxes, vai sair várias imagens alinhadas. Basicamente é isso. Então, tendo o rosto alinhado, a gente cai para a próxima parte, que é a parte do embedding, né? Que é a parte de extração de features de cada um dos rostos. Então, basicamente, a ideia, o objetivo, é gerar uma representação vetorial do rosto. Esse processo gera um vetor de 128 dimensões para cada um dos rostos detectados. Né? A entrada dele vai ser uma imagem de rosto alinhada, né? Só a imagem cropada e alinhada, e a saída vai ser um vetor com 128 posições. Basicamente é isso, o vetor da NumPy lá. Então, o estado da arte em Face Embedding é a FaceNet, que ela é de 2017 ou 2018, eu acho. A função disponível no OpenFace, que utiliza a FaceNet e realiza o embedding do rosto. Então, tem uma função pronta dentro do OpenFace também, que vai carregar um modelo, né, que é os pesos treinados dessa rede, vai executar o embedding e vai te dar a saída. Apesar disso ser uma rede neural, né, geralmente as equipes que quiserem usar o OpenFace para fazer conhecimento facial, elas não vão precisar retreinar a rede de embedding. Basicamente porque essa rede é treinada no dataset imenso, e nesse treinamento ela aprende a como extrair features de rostos. Mas ela não precisa necessariamente ser treinada para os teus rostos. Ela aprende isso de maneira genérica. Então, essa rede só baixa os pesos disponíveis no site do OpenFace e tu utiliza esses pesos para fazer o embedding do rosto que tu está olhando no momento. Não precisa retreinar essa parte. Pelo menos a gente não teve que retreinar. Então, o pessoal do OpenFace, para explicar o que seria esse espaço vetorial de rostos, eles fizeram uma versão reduzida, que em vez de gerar um vetor de 128 dimensões, ele gera um vetor de 3 dimensões, que aí cabe no espaço tridimensional, e a gente pode analisar isso de maneira visual, né?
Então, basicamente, aqui são 3 rostos de pessoas diferentes sendo detectados, e os vetores gerados aqui na esfera, né, na esfera das 3 dimensões, são vetores que estão distantes entre si. Qual é a ideia desse embedding? A ideia é que imagens diferentes do rosto da mesma pessoa vão estar próximas nesse espaço. Esses vetores vão ser próximos no espaço. Então, quando calcular a distância euclidiana entre esses vetores, eles vão estar próximos. Em compensação, se tu tiver o vetor de uma pessoa diferente, muito diferente dessa que tu está falando, vai ser gerado um vetor que vai estar muito distante do vetor dessas pessoas se tu calcular uma distância euclidiana entre esses vetores, né? Então, a ideia basicamente é um espaço vetorial de 128 dimensões que diferencia rostos e consegue deixar os vetores próximos daqueles rostos que são da mesma pessoa ou de pessoas parecidas, né? Então, após a gente ter essa representação vetorial, a gente vai para a parte de classificação. Qual é que é o problema que a gente quer resolver com a classificação? Qual é o objetivo? Classificar o vetor de 128 dimensões, que representa o rosto, em alguma das classes que foram previamente ensinadas ao classificador. Então, a gente treina um classificador que vai aprender a trabalhar nesse espaço de 128 dimensões, e ele vai aprender, para cada vetor que entrar na entrada dele, ele dizer quem é a pessoa daquele vetor. Então, os algoritmos que tu pode utilizar para fazer isso são os algoritmos de classificação disponíveis no scikit-learn do Python, né, que tem vários algoritmos lá dentro. A necessidade geralmente é um dataset com no mínimo 10 fotos de cada pessoa, de cada classe, que será reconhecida futuramente pelo robô. E os exemplos de classificadores que podem ser usados é SVM linear, SVM radial, o SVM de busca em grid, o Grid Search SVM, Gaussian Mixture Models, Naive Bayes ou até mesmo o KNN, que é o mais simples deles, né? Todos esses algoritmos podem ser utilizados de maneira análoga, porque eles todos implementam uma classe própria de classificadores lá do scikit-learn. Então, geralmente são os mesmos métodos para treinar TOZUFIT, etc. Então, todos eles podem ser usados, ou até mesmo um classificador próprio da equipe pode ser implementado, desde que ele também estenda essa classe base de classificadores lá do scikit-learn, né? Então, o exemplo de classificação aqui, que foi gerado lá em 2018 ainda. Então, aqui no caso, ele está sendo detectado meu rosto, a classe que está sendo gerada é Igor, com uma confiança de aproximadamente 85%, 90%. Vou mostrar de novo aqui. Aqui nessa época a gente usava o RAR ainda como detector, então os rostos não frontais não são pegos, né? Quando eu viro o rosto, ele não pega mais. Então, basicamente, é isso que a gente quer como resultado final para o reconhecimento, né? Que é onde o último passo é a classificação. Então tá, vamos para soluções. Como é que a gente soluciona? Acho que já fica mais ou menos fácil de notar como solucionar aqueles problemas, observando esse pipeline. Mas vamos lá, como é que a gente resolve aqueles problemas da primeira parte da apresentação, utilizando o OpenFace? Bem, o problema 1, que é detectar, como resolvemos o problema de detectar utilizando o OpenFace? O primeiro passo do pipeline é a própria resolução do problema, né? Nele, múltiplas boundboxes de rosto são extraídas para uma única imagem de entrada. Então, o problema de detectar, ele basicamente é resolvido pelo primeiro passo do pipeline do OpenFace. O problema de reconhecer, como é que a gente resolve o problema de reconhecer utilizando o OpenFace? Todo o pipeline do OpenFace, ele converge para resolução do problema de reconhecimento de rostos. Então, primeiro a gente detecta os rostos e alinha. Depois, a gente utiliza uma rede já treinada para fazer esse embedding, gerar a representação de 128 dimensões. E depois a gente finaliza com um classificador treinado pela equipe para um conjunto finito de pessoas que vai ser responsável por receber um vetor na entrada e dizer quem é a pessoa dona daquele rosto. Basicamente é isso. E o problema de aprender, como é que a gente vai resolver o problema de aprender? Focando no aprendizado de novos rostos, novas pessoas, a única parte que precisa ser mudada é a parte de classificação.
Então, basicamente, o que a gente faz no Butiá é coletar no mínimo 10 fotos de cada pessoa, que a gente vai querer que o robô aprenda a reconhecer. Aí a gente faz detecção e alinhamento do maior rosto, porque essas imagens são maiores, então pode ser que esteja alguma pessoa atrás dessa pessoa, então a gente quer pegar somente a pessoa, então a gente pressupõe que essa pessoa vai estar mais próxima da câmera, então a gente pega o maior rosto. A gente pega esse maior rosto, alinha e tira o embedding desse rosto. Aí a gente vai ter uma representação vetorial de 128 dimensões. Como a gente faz isso para todas as 10 imagens, no final a gente vai ter 10 vetores de 128 dimensões, que vão ser 10 amostras do rosto dessa pessoa. Talvez ela possa tirar essas imagens com o rosto um pouco de lado, o rosto um pouco para cima, para que a gente tenha uma certa variação nas amostras para a gente poder treinar o classificador de uma melhor maneira. Depois, a gente basicamente adiciona essas amostras no nosso dataset e retreina o classificador para as amostras e para as classes que já tinha e para a nova classe, que é o que está sendo treinado agora. Então, no final desse processo, a gente vai ter um classificador treinado para reconhecer as pessoas que ele já reconhecia, mais a nova pessoa que está sendo apresentada ao robô. A gente tem um serviço no nosso package de Face Recognition, que é chamado de People Introducing, que serve justamente para isso. Serve para que a gente apresente novas pessoas ao robô. Então, a conclusão, né? Falando considerações finais sobre o Open Face Recognition no geral. Então, todas as implementações elas são em Python. Então, o processo de transformar o pipeline do OpenFace num nodo do ROS é um processo trivial, já que o ROS.py acho que seria até a biblioteca de ROS mais fácil de se trabalhar, né? Depois, é importante ressaltar que o FPS da detecção, utilizando as DNNs, não costuma ser um grande problema, porque a inferência da FaceNet, que também faz parte do pipeline, toma mais tempo que o método de detecção. Por quê? Basicamente, quando o robô vai enxergar uma imagem e ele vai mandar essa imagem para o package de Face Recognition. Vai ser feita uma detecção e a saída dessa detecção vai ser o conjunto de bounding boxes de rostos que foram detectadas. Para cada uma dessas bounding boxes, vai ter que ser feito alinhamento, embedding e classificação. Então, vamos supor que tu detecta 5 rostos. Vai ter que fazer 5 vezes todo o resto do pipeline. A única parte que tu faz uma vez só é a detecção. Então, o FPS da detecção não costuma ser o gargalo. O gargalo costuma ser a parte de embedding, que é uma rede um pouco mais pesada que é rodada. Então, utilizar DNN para ter uma detecção melhor não costuma ser um problema em termos de custo computacional. Então, a gente, no ButiaBots, a gente utiliza o OpenCV DNN, como eu tinha falado antes. O processo de aprender novos rostos ele pode ser feito em tempo real, visto que treinar um modelo que não é profundo, não é um modelo de deep learning, de classificação, não é um processo tão lento assim. Então, basicamente, se a gente coletar novos vetores, pegar os vetores que já tinham antes e retreinar um SVM, ele não vai demorar horas para retreinar. Ele talvez vai demorar 1 minuto, 30 segundos, algo assim. Então, esse processo de treinamento ele pode ser feito em tempo real, como se fosse o tempo que o robô leva para poder aprender o rosto daquela nova pessoa. Então, isso dá para ser feito em tempo real e no nosso robô ele é feito em tempo real. Tudo pode ser integrado para que o robô reconheça pessoas já treinadas e conheça novas pessoas em tempo real, como é feito no nosso package de Face Recognition, que está disponível no GitHub, nesse link que está aqui embaixo. Então, ele está disponível. Quem quiser abrir e estudar e entender como a gente faz, pode abrir lá e dar uma olhada. Então, é isso. Obrigado. Queria saber se alguém tem uma pergunta sobre essa parte mais teórica, mais maçante um pouco. Excelente, Igor. Muito obrigado pela apresentação. Agora Vamos aos questionamentos. Depois também. Você vai apresentar uma parte prática agora? Eu vou apresentar depois os questionamentos aqui. Se a galera tiver alguma perfeito. dúvida teórica e tal, alguma coisa que não entendeu.
Ok, então Alguma coisa a acrescentar também? eu não vou interfacear e atrapalhar. Eu acho que você pode questionar o pessoal diretamente nas possíveis dúvidas, tanto por chat ou por voz. Eu estou aqui para ajudar. Certo. Igor, eu queria fazer uma pergunta. É o Guilherme do Artog. Claro. Você falou sobre 4 métodos diferentes lá para detectar a face, né? Você vê Sim. alguma vantagem em tentar misturar eles ou usar mais de um ao mesmo tempo para tentar refinar essas estimativas? Ou então, se um não funciona muito bem em tal situação, o outro vai corrigir? Ou você acha que não vale a pena fazer esse tipo de mistura? Então, a gente tentou no começo, na verdade. A gente tentou pegar e somar as detecções de dois e tirar as que faziam overlapping, algumas coisas do tipo, a gente tentou para melhorar os resultados. Só que quando a gente descobriu a ADNN do OpenCV, ela era tão melhor que os outros métodos que meio que, tipo, não precisou mais, assim. O resultado dela é realmente muito bom. E aí tem outros métodos também, por exemplo, tem gente, como o RAR, ele roda muito rápido, tem gente que detecta rostos com o RAR e como ele tem muito falso positivo, para validar se é um rosto, dentro daquele rosto ele faz detecção de olho, que também melhora um pouco o resultado. Mas eu acho que o melhor dos mundos é utilizar o ADNN do OpenCV mesmo. Legal, obrigado. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou começar a parte prática aqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês todos conseguiram abrir aqui o notebook que eu mandei ali para vocês? Conseguiram copiar e tal? Tranquilo, tá aqui já. Tá. Aí, então, ó, essas primeiras células aqui do notebook, elas aqui fazem a instalação do Torque. Depois a gente baixa algumas coisas, instala algumas coisas de dentro do Torque que são importantes. Aqui a gente seta as variáveis de ambiente. Aqui a gente baixa os packages necessários, né? O Bootea Vision, o OpenFace e o repositório do Learn OpenCV para poder baixar alguns modelos que estão lá dentro. E depois aqui a gente instala o OpenFace, finalmente. E aqui a gente baixa mais alguns outros arquivos de pesos, né? Essas primeiras células, elas são meio demoradas, por isso que eu pedi para começar a rodar essa daqui no começo da apresentação. Eu não sei se rodou aí, em quanto por cento tá, alguma coisa do tipo. Alguém conseguiu rodar? E chegou a acabar, pelo menos, essa aqui? Eu rodei aqui, ele acabou exatamente agora. Tá. Mas é que essa terceira também é meio demorada, então eu vou ir. Esse notebook fica salvo com vocês, para caso vocês queiram ver como é que é feito e tal. Ele já faz todo o processo, desde a instalação até todo aquele pipeline que a gente conversou. Então eu vou mostrando as caixinhas, as células, botando para rodar e comentando os resultados, para que serve cada função que seja mais importante, para não ficar muito maçante também. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguma coisa que eu mostrar, vocês podem abrir o microfone e perguntar, por favor. E aí, quem conseguir ir rodando, já vai rodando também uma por uma e tal. Então, aqui é a parte de download que a gente tinha conversado, e aqui a gente finalmente está começando o código em Python, que vai ser responsável por executar o pipeline inteiro, né? Então, aqui a gente está importando as bibliotecas do Python que a gente vai utilizar, né, o OpenFace, a biblioteca OS do Python, CV2 e tal. Tudo isso aqui é o que a gente utiliza durante o processo, então a gente roda aqui para ele poder fazer o import. Acho que ele não instalou, calma aí. Eu acho que a minha máquina acabou caindo aqui. E aí ele perdeu tudo que eu tinha baixado. Vou conferir aqui. Ali do lado esquerdo tem uma pastinha ali. Pois é, aqui, né? Faz aqui. Mas a princípio tá baixado aqui, né? Ó, tudo certinho.
Vamos ver. Vocês querem que aumente o zoom ou tá bom assim? Tá dando para enxergar? Aqui eu tô Tá bom, enxergando bem. Certo, então. O que a gente vai fazer aqui a gente está baixando os pesos já treinados das redes do OpenFace, né? Então aqui a gente está baixando esses modelos, eles geram para ti lá um arquivo shell que dá uns wgets e baixa os modelos para ti já. Então é aquilo que eu falei para vocês que não precisa retreinar a parte de embedding justamente porque vem daqui. E uma coisa importante também é que a parte de detecção dos landmarks no rosto lá na parte de alinhamento, ela também é feita por uma rede neural. Rede neural é essa que tu também não precisa retreinar, só precisa baixar os pesos e ele faz interno para ti, tu nem te preocupa com o fato de ser uma rede neural que detecta esses landmarks ou não. Então aqui quando a gente usa esse get modules, a gente está baixando os pesos dessa rede que faz a detecção dos landmarks. Então tá aqui, ó, Shape Predictor 68, Face Landmarks e tal. É essa aqui os pesos que a gente tem que baixar. Aqui a gente copia os modelos que foram baixados para a pasta do Butiá Vision lá para que possa trabalhar. E aqui a gente finalmente vai importar, né? Vamos ver agora funcionar. A princípio deu certinho. Tá, então aqui em dataset a gente realmente começa a desenvolver o que tem que ser feito. Então, começando o pipeline, primeiro a gente vai ter que ter um classificador treinado para algumas classes para que a gente consiga fazer. Então, a primeira parte que eu for apresentando para vocês vai ser o processo de treinamento desse classificador. Só que para treinar o classificador, como eu tinha falado antes, a gente precisa detectar, precisa alinhar, precisa fazer embedding. Então, todo o pipeline vai ser apresentado mesmo na parte de treino. Então, aqui a gente está baixando o dataset, tá? Ele está dentro do Drive aqui, né? E aí a gente está separando o dataset em 70% para treinar esse classificador e depois 30% para a gente fazer um teste e verificar como ele está saindo, né? Então, basicamente, a gente está criando duas listas, uma lista de imagens e uma lista de imagens de teste. Pode rodar aqui também. Aí já rodou. Aqui a gente finalmente cai na parte de detecção de rosto, né? Então, basicamente, o que a gente define algumas variáveis para dizer onde estão aqueles pesos, aqueles modelos que a gente baixou. E a gente cria o detector utilizando a DNN do CV2 aqui, né? Então, basicamente, a gente está lendo o arquivo de modelo, que são os pesos já treinados, e o arquivo de configuração, que estabelece como essa rede é, né? Quais são as camadas que ela tem e tal. E, basicamente, o que essa célula vai fazer vai ser definir uma função que vai detectar a maior face na imagem, né? É isso que essa função faz. Então, o que essa função recebe por parâmetro basicamente, o único parâmetro obrigatório dela é a imagem de entrada. Ela faz alguns rescales na imagem para deixar no formato que essa DNN do CV2 pede, que é o formato que ela dá os melhores resultados. Depois a gente tem que fazer essa transformação para blob, que eles também pedem que seja feito, utilizando os parâmetros que foram botados ali em cima. Depois a gente seta qual é o input do detector, que é esse blob que a gente transformou aqui. E depois a gente finalmente faz a rede ser executada utilizando o método forward do detector. O que esse método vai gerar? Vai gerar as detecções para nós, que vai ser as bounding boxes, basicamente. Só que o que acontece? A gente está trabalhando com OpenFace. O CV2, ele não tem nenhum compromisso com os tipos do OpenFace. O que a próxima parte, que é o alinhamento, recebe por parâmetro? Ele recebe um objeto do tipo rectangles, que é um objeto interno da dlib. Ele recebe isso aqui. Isso aqui é onde fica as bounding boxes para ele.
Então, basicamente, a gente tem que pegar as detecções geradas pelo OpenCV e passar para rectangles, né? Como é que a gente faz isso? A gente basicamente percorre todas as detecções. Se a confiança dessa detecção for maior que o threshold passado por parâmetro, a gente vai tirar o ponto da esquerda, o left, o top, o ponto da direita, o right, e o ponto de baixo, o bottom. E a gente vai adicionar nos rectangles essa nova definição de retângulo. Tanto rectangle quanto rectangles são objetos, são classes internas da dlib que a gente tem que utilizar para poder utilizar o OpenFace. Aí os parâmetros que ele recebe, basicamente, é left, top, right e bottom. E aí a gente cria um novo retângulo e adiciona no nosso objeto do tipo rectangles. Se a gente tiver mais do que um rosto, ou melhor, se a gente tiver mais do que 0 rostos, a gente vai pegar o máximo desse rectangles. Senão a gente vai retornar nulo, dizendo que nenhum rosto foi detectado naquela imagem. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Então a gente pode executar aqui para ele fazer a definição dessa função. Aí beleza, a função não foi executada porque ela foi só definida aqui por enquanto. Aí sim, aqui nessa célula, a gente vai chamar essa função. Então, a gente cria uma lista de detecções. Para cada imagem das imagens de treino que a gente separou lá em cima, a gente vai receber um rect na saída, que vai ser o detect large faces de image.getRGB. Uma coisa que eu não comentei é que essas imagens, elas são um tipo interno do OpenFace. Que aí, além de ter a imagem RGB, que tu vai pegar com o método getRGB, tu ainda tem algumas outras informações internas desse objeto de imagem aqui. Como qual é a classe que ela pertence e tal, tal, tal. Então, aqui a gente está botando a Matplotlib para plotar essa imagem. E aqui a gente está criando os eixos e tal. E aqui a gente finalmente adiciona esse retângulo do rosto ao vetor. Por que eu falo o retângulo do rosto? Porque nesse caso a gente está utilizando a função de detect largest face, né? Então vai sair só um retângulo daqui de baixo. Então a gente vai adicionar esse retângulo na lista de detecções que a gente criou lá em cima. E depois, se esse retângulo não é none, a gente plota ele utilizando o matplotlib aqui. E depois a gente printa quantas imagens tem no conjunto de treino e quantos rostos foram detectados, né? A gente roda aqui. E aí ele vai fazendo para cada imagem do nosso conjunto de treino aqui, né? Então vocês vão vendo que ele vai pegando o maior rosto, né? Algumas ele não pega, ó, por causa de... Provavelmente por causa da luz forte que estava lá atrás, né? E vocês veem que outros rostos aparecem aqui atrás, só que ele só pega o maior, no caso. Essas imagens todas elas foram coletadas nas competições, geralmente. Aí ele faz isso para todas as imagens do dataset de treino, né? Agora ele acabou. São 136 imagens do dataset de treino. O vetor de detection ficou com 136 posições, porque a gente adicionou os nones nele também. Então, ele vai sempre ser igual. Apesar de que em algumas imagens ali ele não detectou rosto nenhum. Aí, beleza. A partir do momento que a gente concluiu, o que é a saída do nosso processo de detecção? Esse vetor de detections aqui. Então, é uma lista, na verdade, né? Essa lista de detections aqui. Dentro dessa lista, vai ter uma bounding box para cada imagem, dizendo onde está o maior rosto. É basicamente isso. Cada posição dela é referente à imagem do mesmo índice, com uma bounding box. Basicamente é isso. Aí a gente cai na parte de alinhamento do rosto. Então, a gente faz a mesma coisa. Na primeira célula, a gente cria uma função. Na segunda célula, a gente utiliza ela. O que faz a primeira célula? Basicamente, aquilo que eu falei para vocês. Existe, na verdade, uma classe interna do OpenFace que faz todo o processo, que é o align_dlib.
Então, openface.alignDelib, tu cria o teu objeto de alinhamento, passando aquele nome daquele modelo que a gente baixou lá em cima, no getModels lá. Então, isso aqui vai ser carregado. E aí, então, a nossa função de alinhamento, ela vai receber a imagem e o retângulo onde está o rosto. Essa dimensão é porque a imagem de saída, ela é numa dimensão controlada, de 96 por 96 nesse caso, o que também é um padrão que a rede de embedding espera receber. Então, isso aqui é um parâmetro que precisa ser passado. Geralmente, a gente utilizou 96 sempre e o resultado foi bom. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar o aligner, vai dar um align na dimensão passada por parâmetro, na imagem passada por parâmetro, no retângulo que foi detectado lá na detecção. E aí depois vai ser retornado a imagem do rosto alinhado, né? Já cropado, já tudo certinho. Então a gente pode rodar aqui para a função ser definida e para o objeto de alinhamento ser criado. E aqui, finalmente, a gente também vai utilizar essa parte de alinhamento. Então a gente percorre todas as imagens do dataset de treino mais uma vez. Se a detecção nessa imagem não foi nula, a gente pega e manda alinhar nessa imagem aqui, chamando o align face, passando a imagem e a bounding box. E aqui a gente mais uma vez está plotando e também a gente está escrevendo no disco as imagens alinhadas que foram computadas aqui. Alguma dúvida? Até agora tá tranquilo de entender? Como é que tá? Eu tenho uma dúvida. Você falou que ele pega o maior rosto, né, para gerar a bounding box. Isso. Então, quando tiver dois rostos, ele não vai pegar os dois? Ele pega só um? No treino, é interessante que pegue só um. Porque, por exemplo, se eu quero treinar para reconhecer eu vou parar na frente do robô e vou dizer, eu quero que você aprenda a me reconhecer agora. Então, pode ser que algumas pessoas passem no fundo e ele pegue rostos. Só que qual é a ideia? A ideia é que tu pegue só o rosto da pessoa que tu quer reconhecer. Então, por isso a gente pega o maior rosto. Tá, entendi. Obrigado. Então, a gente também vai rodar aqui para que seja executada, né? Essa parte aqui, seja executada a função e tal. Então, aqui os rostos alinhados, né? Tem alguns que, dependendo do quão não frontal ele dá uma distorcida boa no rosto. Mas é o padrão que a rede de embedding espera receber, né? Na saída. Então, ele faz isso para todas as imagens do nosso dataset. Vou esperar terminar de rodar aqui. Terminou de rodar. Então, a gente agora tem todas as imagens. Na verdade, o que a gente está fazendo é para todas as imagens alinhadas que a gente está tirando aqui, a gente está escrevendo no disco essas imagens. Então, a saída daqui vai ser tudo um monte de arquivo representando cada uma das imagens, tudo escrito no disco direitinho já. Aí a gente entra na parte de embedding, né? Na parte de extração de features. Que seria a parte mais complexa aqui da utilização do OpenFace. Então, o que a gente faz no Butchar é que a gente cria um arquivo JSON para guardar os vetores. Por que a gente faz isso? Porque, por exemplo, se o nosso robô já sabe reconhecer 7 pessoas e a gente quer que ele reconheça uma oitava, vocês concordam que a gente teria que carregar todo o dataset, fazer detecção, alinhamento, embedding para todas as imagens do dataset cada vez que fosse apresentar uma pessoa nova. Então, o que a gente fez para otimizar isso foi salvar um arquivo já com os embeddings dos rostos do dataset. Então, quando uma nova pessoa for ser treinada, a gente vai pegar as imagens só dessa pessoa, fazer todo esse processo aqui para gerar os embeddings dela, pegar os embeddings das outras pessoas que já estão no disco, a gente só carrega eles para dentro do código, e retreina o classificador, o que torna o processo muito mais rápido. Então, a gente cria esse arquivo, a gente salva num arquivo chamado features.json, os embeddings de todas as pessoas que o robô está aprendendo a classificar.
Então, a gente está criando aqui um dicionário, onde a gente vai armazenar essas informações de embedding para depois escrever dentro do arquivo JSON. Então, é isso que essa primeira célula faz. Né? A gente está criando esse arquivo. Então, beleza, a gente já rodou, ele criou o arquivo aqui e tal, abriu o arquivo, criou o dicionário e tal. Aí aqui, o que a gente está fazendo? Como eu tinha falado antes, as imagens alinhadas elas foram escritas no disco, né? Então, a gente precisa abrir elas do disco. Então, aqui a gente cria uma lista de imagens alinhadas e a gente utiliza uma função interna do OpenFace, uma função do utils dele lá, que é para iterar entre as imagens de um dado diretório. Então, basicamente, o que a gente faz é para cada imagem alinhada, a gente vai dar um append dessa imagem dentro do vetor de imagens alinhadas. E o que é o image.cls? O image.cls é basicamente o nome daquela classe, o nome da pessoa. Né? Então, se for, por exemplo, se eu estou carregando as imagens alinhadas do Igor, aqui eu estou pegando o dicionário na chave Igor e dizendo que ele tem um dicionário vazio dentro dele. É assim que a gente decidiu guardar quando a gente desenvolveu o código. Então, aqui a gente está basicamente carregando as imagens alinhadas e zerando esse dicionário de features data que a gente criou aqui em cima. Então, foi feito já, tudo carregado. E aqui, nessa célula, finalmente a gente vai fazer aquele processo de definir a função que faz o embedding. Então, o que a gente faz aqui? A primeira coisa é criar a rede neural, né? Criar o objeto da rede neural, que vai ser o FaceNet em Bowser. A gente vai utilizar openface.torqueneuronet e a gente vai passar o diretório de onde está os pesos, a resolução de entrada, e aqui é um parâmetro para dizer se quer usar CUDA ou não. Aqui no Colab, a gente não conseguiu usar o CUDA para fazer esse passo, então a gente botou como false, ele estava dando erro utilizando o CUDA. Mas caso vocês instalem o Torque com CUDA dentro do computador, vocês trocam esse parâmetro para true e ele vai fazer essa parte do embedding em GPU, o que torna ele muito mais rápido, obviamente. Então, o que ele faz dentro da função? Ele recebe uma imagem, que vai ser uma imagem alinhada, ele vai fazer o forward da rede para gerar o array de features. E aí ele retorna esse array de features. Então, entra uma imagem que já passou por detecção, alinhamento e tal, tal, tal. É só a imagem de um rosto alinhado. Ele aplica a rede, gera o array de features e retorna esse array de features. Então, vamos clicar aqui para ele criar a rede, né? E para ele definir a função. Então, beleza, ele já criou e já definiu. E agora a gente pode vir para a parte de execução finalmente. Então, a gente, para cada imagem das imagens alinhadas, que a gente carregou ali em cima, a gente vai fazer esse processo aqui. A gente vai dizer que o label da imagem é o image.cls. O nome da imagem é basicamente o nome que ela está no disco. Se ela for, sei lá, 1.jpg, essa variável vai estar guardando 1.jpg. Basicamente é isso. A gente vai executar a função para extrair as features, passando a imagem.getRGB. A gente vai receber o array de features aqui e a gente vai preencher o dicionário de features data que a gente tinha falado antes lá. Então, na key label, com a key name da imagem, a gente vai salvar uma lista de 128 posições que representam o embedding daquela imagem específica. Então, a gente tem um dicionário de dicionário aqui dentro, onde a gente vai ter o primeiro nível de chaves para cada pessoa, e dentro de cada pessoa, a gente vai ter a chave representando o nome daquela imagem, e o valor, finalmente, vai ser a lista de 128 posições que representa as features daquele rosto específico. Né? Depois que a gente fizer tudo isso, a gente simplesmente grava isso dentro do arquivo JSON. Te escreve dentro do arquivo JSON. Então, vamos rodar aqui. Deu um erro aqui.
Eu acho que é lá em cima, talvez, alguma coisa que a gente não rodou. Deixa eu ver aqui. Talvez seja isso aqui. Talvez as variáveis de... Parece que as variáveis de ambiente não estão definidas. Não, não é. Aqui. Pois é, eu acho que quando a máquina parou de rodar, eu acabei perdendo esse primeiro download, que é quando a gente estava instalando o Torque. E aqui é a parte que mais demora, inclusive. E aí acabou que a parte de embedding não vai rodar porque o Torque não está instalado. Mas acho que eu tenho como é que ficam os resultados aqui. Deixa eu ver aqui. Não, agora substituiu. Aí eu vou ter que rerodar essa parte aqui, só que vai demorar bastante. Bem, eu vou deixar rodando e vou explicando o resto. Se alguém já tiver rodado essa primeira parte, pode conseguir executar isso daqui. É que o nosso realmente parou aqui. Reiniciou a máquina. Então, tá, a gente parou aqui. Então, tá, basicamente o que ele vai fazer vai ser isso. Vai ser extrair as features, passar para a lista e guardar no arquivo JSON. Né? Então, aqui, né, aqui a gente já, inclusive, printou, ó, quando a gente tinha rodado antes, que quando a gente pega o dicionário de features lá e printa quais as keys internas dele, tá aqui, ó. Rafael, Guilherme, Rudier, Miguel, Gustavo, Renan, Ricardo, Vinícius, Igor e Lucas, que eram todas as pessoas que estavam dentro desse dataset aí. Então, na vez anterior que a gente rodou, foi esse aqui o resultado que foi gerado. Então, aí a gente vai cair na última parte do pipeline, que é a parte de classificação, que primeiro, antes da gente tentar classificar, a gente tem que treinar um classificador. Então, aqui está sendo importado a parte do sklearn, né? Tanto o classificador quanto a parte de pré-processing do sklearn, e também o NumPy, porque ele utiliza no meio ali. Então, a gente roda isso aqui. Na verdade, não vai rodar porque está rodando o lá de cima agora, né? Deixa eu ver lá em cima. Tá, mas aí eu vou explicando, então, enquanto roda aquele lá. Aí, beleza. O que a gente quer fazer agora? A gente vai ter um vetor de uma lista de labels, que é a lista dos nomes, que nem essa daqui, né? Que são as classes, as diferentes classes que a gente quer detectar. E a lista de embeddings, que basicamente, para cada uma das classes, vão ter pelo menos 10 amostras, pelo menos 10 embeddings, né? Pelo menos 10 imagens lá no dataset de entrada, como a gente tinha conversado antes. Então, para cada chave dentro desse dicionário aqui, o que a gente faz é adicionar a chave no vetor de labels e depois também adicionar os embeddings para cada um desses labels, né? Aí vai ficar uma lista de listas esses embeddings aqui, né? Onde, por exemplo, se na posição 0 do labels eu tenho o Igor, na posição 0 do embeddings eu vou ter uma lista que vai guardar os N embeddings das imagens de treino do Igor, né? Então, aqui, o sklearn utiliza o label encoder para poder fazer o encoding dos dados de entrada, dos labels de entrada, né, dele. Então, a gente tem que criar um objeto do tipo label encoder e dar um fit nele nos nossos labels ali. Basicamente, ele vai gerar uma representação um pouco diferente do que ser um nome. Então, ele vai ter um identificador para cada uma das pessoas que estão no dataset. Aí a gente gera o labels num, fazendo a transformação do label encoder dentro desses labels aqui. Aqui a gente define o classificador que vai ser utilizado, que é um SVM interno lá do sklearn. A gente está só fazendo definição dele, dizendo que ele é linear e dizendo que ele é probabilístico e tal. E essa função
é a função que, para todos os classificadores internos do sklearn, vai ser a função que vai ser utilizada para treinar, que é classifier.fit. Os parâmetros que a gente passar é os embeddings, basicamente, e o labels num que a gente gerou fazendo a transformação do label encoder aqui em cima. Para todo o classificador do sklearn que tu for usar, tu vai fazer essa mesma definição, e em vez de SVC aqui, vai ser o nome do classificador que tu está usando, e possivelmente os parâmetros vão ser diferentes também. Mas depois, na hora de treinar, todos eles vai ser classifier.fit, embeddings, labels 1. Então, dentro do nosso código, tem vários classificadores, que a partir de parâmetro, tu define qual tu vai usar, e a única parte que muda é isso, e lá no final, depois de fazer a definição para todos eles, ele só vai lá e faz o fitting desse classificador. Se estivesse rodando, eu poderia mostrar como é rápido treinar para vocês, mas vamos ver como é que está lá em cima. Está muito atrasado ainda. Vamos continuar aqui. Então, beleza. Aí depois a gente vai finalmente fazer a mesma coisa que a gente fez para todos, que é definir uma função para executar aquele passo do pipeline, que é a função classify. É importante notar que aqui a gente acabou o treino. Aqui a gente treinou o classificador, a gente tem um classificador treinado. Onde é que ele está? Dentro desse objeto classifier aqui. Então aqui a gente já tem um classificador treinado. Esse classificador pode ser guardado no disco, se quiser, para quando o robô começar a rodar de novo, esse classificador só ser carregado. Como é que tu pode guardar ele no disco? Utilizando o Pickle, por exemplo, para fazer serialização de objeto Python. E aí tu serializa esse objeto para guardar ele na memória. Para guardar ele no disco, aliás. Guarda ele num arquivo. E aí tu só carrega ele quando for usar de novo. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente está só rodando para mostrar aqui. Então a gente basicamente tem um classifier treinado dentro dessa variável aqui. E aqui a gente define finalmente a função de classificação. O que ela recebe na entrada? Um array de 128 dimensões, representando um rosto. E um threshold, para dizer quando a gente vai considerar que a gente conhece a pessoa, ou quando a gente vai dizer que aquela pessoa é desconhecida, completamente desconhecida para o nosso modelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser transpor esse array, que é necessário também, por causa da maneira como os classifiers recebem os dados na entrada. Então, isso aqui tudo foi coisa que a gente teve que ir testando e mudando conforme a gente via que estava errado. Aí, finalmente, a gente faz o processo de predição. A gente dá classifier.predictProba, passando a representação de entrada, que é o array de entrada. E aqui a gente vai receber um outro array de saída. O que esse array vai ter? Ele vai ter o número de classes que a gente tem, por exemplo. Se a gente tem 10 classes a serem classificadas, ele vai ser um vetor de tamanho 10, um array de tamanho 10, onde para cada posição desse array, ele vai dar a probabilidade de ser a pessoa daquela posição. Então, a gente, obviamente, vai querer o max, né, desse array de probabilidades, porque a gente quer a pessoa que é mais provável de ser. Aí, beleza. Para a gente pegar quem é essa pessoa, a gente basicamente vai pegar o nosso label encoder, que a gente fez o encode lá em cima, e vai fazer uma transformação inversa nesse índice aqui. Qual vai ser a saída dessa transformação inversa? Vai ser o nome da pessoa. Então, a gente estava fazendo o encoding dos nomes lá em cima, agora a gente está fazendo o decoding dos nomes. A gente está transformando inverso o que tinha sido feito antes. Então, caso a pessoa mais provável de ser seja Igor, aqui vai dar o índice do Igor no label encoder, e aplicando esse índice aqui dentro, na transformação inversa, a gente vai ter aqui na saída o nome Igor. E aqui a confiança, basicamente, vai ser a probabilidade na posição, as predições na posição max i. Então, vai ser a probabilidade de ser aquela pessoa que tem maior probabilidade. Se essa probabilidade for maior que 0,5, que é o que a gente utiliza aqui, a gente vai dizer que é a pessoa, a gente vai retornar que é a pessoa, uma tupla, né? Que é a pessoa com a confiança tal. Se for menor que 0,5, a gente vai dizer que a gente não conhece essa pessoa, e a gente vai dizer qual é a confiança que foi detectada aqui dentro. Então, beleza. Rodar isso aqui, basicamente, vai impactar em tu definir essa função de classificação. E aqui é onde a gente finalmente roda
a parte de classificação. Como a gente já utilizou as imagens de treino para fazer o fitting do classificador lá em cima, agora aqui embaixo, quando a gente for classificar, a gente vai usar as imagens de teste. Então, o que muda aqui é que vai ser um for de image em images teste e não mais em images como era antes. A gente definiu duas funções, duas variáveis, começando com 0, uma variável para contar os acertos, uma variável para contar os erros, né? E aqui, a gente poderia utilizar a função de detectar vários rostos em cada uma das imagens. Só que a gente não queria definir mais uma função aqui dentro do código. Então, a gente simplesmente utilizou a mesma que já tinha sido definida lá em cima. A Detect Largest Face, né, que o Caled tinha perguntado ali. O que muda dessa função para a função original é que lá no final dessa função de Detect Largest Face, como eu mostrei para vocês, a gente faz um max. Na função original de detectar vários rostos, a gente simplesmente não faz o max. A gente simplesmente retorna todos os rostos que tiverem dentro do threshold, né, obviamente. Então, se o face rect que foi detectado não é none, ou seja, se foi detectado um rosto, a gente vai fazer o processo de alinhamento do rosto, utilizando a função align face que a gente definiu lá em cima, no image.getRGB, passando o face rect de detecção. Vamos pegar o array do embedding, utilizando a função lá de cima também, extract features open face em browser, passando o rosto alinhado por parâmetro. E depois, finalmente, a gente vai utilizar a função de classificação, passando o array por parâmetro. O que ela vai nos retornar? Nome da pessoa, confiança. Então, a gente cria duas variáveis aqui, label class e confidence, de que é aquela pessoa. Então, a gente basicamente faz toda a parte de plot do Matplotlib aqui para poder demonstrar para vocês. Se o image.cls que a gente tinha visto, né, que é o tipo de variável de imagem do OpenFace, tem um atributo chamado CLS, que vai ser basicamente a classe daquela imagem. Se for igual ao que foi predito, a gente incrementa a variável de acertos, senão a gente incrementa a variável de erros. E aí, a gente roda para todas as imagens de teste. Então, aqui, né, por exemplo, ele está dizendo que o rosto está aqui e que o nome é Rafael. E realmente é, segundo o que a gente tinha treinado. Aqui, ó, ele deu um unknown, porque provavelmente, né, obviamente era menor que 0.5. Então, ele disse que não sabia se era o Rafael ou não. Aqui ele disse que era o Guilherme, também está certo. Guilherme. Então, para todos os membros do dataset, ele faz isso. Ó, outro anão aqui com o Miguel. Mas dá para perceber que ele realmente aprende a classificar cada uma das pessoas, né? Renan aqui também e tal. Ricardo. Aqui ele deu alguns anons com o Vinícius. E aí teve uma que ele pegou. Aqui ele erra também, ó. Ele disse que eu era o Lucas, no caso. Porque são rostos relativamente parecidos, provavelmente. E aqui ele acertou e tal. Então tem uma taxa de acerto e uma taxa de erro. Aí nessa execução que a gente fez, a gente teve 56 acertos para 17 erros. Dependendo de como esse dataset como esses dois datasets forem selecionados, considerando que eles são meio pequenos, essa taxa vai mudar. Teve outra vez que eu executei e deu 70 acertos e 7 erros. Então depende muito da execução. Não sei se já acabou lá em cima, acho que não. Está em 38% ainda. Mas acho que é isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida além da que já tinha sido perguntada. Eu queria fazer uma pergunta aí. Claro. É uma coisa mais geral, na verdade, sobre o Python, né? Porque eu vejo que você acaba usando muita biblioteca Python, né? E para o ROS, pelo menos no Kinetic, né? Para o 1604, Ubuntu 1604, né? A última vez que eu mexi com o Python ali, eu tive muita dificuldade de colocar as bibliotecas do Python 3, né? Então, tive que mudar o Python 2, que é o padrão, para o Python 3. Isso. Eu sei que nas versões mais recentes, eles estão já preparando o ROS para o Python 3, né? Isso. Mas aí, que dica que você dá aí para quem vai trabalhar com o Python 3 dentro do ROS? Será que dá para mexer com aqueles virtual env ou algo parecido? Dá para mexer com virtual env. É bom. Para quem for mexer mais com machine learning, tem o Conda também, o Anaconda.
que tu cria basicamente também uma máquina virtual para cada coisa que tu vai trabalhar, e aí não dá conflito de biblioteca quando tu for usar. Mas esse passo é muito importante. Se tu está usando o Roskinetic, é importante que tu mude ele para Python 3, porque o Python 2 até descontinuado foi já. Então, mudar ele para Python 3, e isso de utilizar a máquina virtual ou o Anaconda para desenvolver cada uma das partes que tu for desenvolver é uma boa prática, assim, né? Para não ter problema com biblioteca mais. Beleza. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Igor, você falou bastante aí sobre reconhecimento de face em uma imagem, né? Vocês Isso. também fizeram alguma coisa relacionada a rastrear essa face em várias imagens seguidas, tipo num vídeo? Ou coisa Boa desse tipo? pergunta. Não, a gente não fez. Esse módulo específico da Doris, ele é só para isso, só para reconhecimento. A gente não trabalha com tracking, né? Aí a gente tem outro módulo que é só para tracking, que aí ele faz tracking do corpo inteiro, não é só do rosto. Que aí ele também está lá no repositório, ele está em outra pasta só, que é o People Tracking, eu acho o nome do repositório. Mas esse módulo específico não trabalha com vídeo, é só imagens únicas, frames únicos. Eu só mais uma dúvida aí. Aí você está usando, vocês usam qual versão do ROS e qual versão do, se é no Ubuntu, né? No Ubuntu. Isso aqui que eu estou mostrando nesse notebook para vocês não tem rosa aqui, né? É só OpenFace mesmo. Sim, Mas sim. a versão do Ubuntu que a gente desenvolveu foi na 18.04, que era a que tinha sido lançada no ano. E a versão do ROS era o Melodic, eu acho, ou o Kinetic. Eu acho que é lembro. Melodic. Melodic, provavelmente. Mas a princípio tudo deve rodar nas versões mais novas também. Aí, para quem quiser, quem tiver um robô que não tem o reconhecimento facial, tudo que precisa para que ele tenha tá nesse notebook, né? Aí é só integrar pegar as caixinhas aqui, integrar com o ROS, dar as modificadas que cada equipe gosta de fazer nos seus próprios códigos, e aí já tem um modelo de reconhecimento facial que é funcional, né? Isso aqui é totalmente funcional. E dá para revisar também o que a gente fez no nosso repositório lá do GitHub. Que aí eu posso mandar o link no chat, se vocês quiserem. Acho que é isso. O Plínio tá aí, Plínio? Beleza. Eu tenho uma dúvida também, rapidão. Claro. Foi só, na realidade, foi uma hora que eu deixei de prestar um pouco com atenção e você estava falando de o que tu exportou pro JSON aquela hora foi os embeddings que tu já tinha dos modelos de faces, dos exemplos de faces que tu já tinha treinado, no caso. Exatamente. Tu salvou eles para quando tu fosse treinar de novo, tu não precisar carregar todas as imagens que tu já treinou e para as labels que tu já tinha treinado, pra tu não ter que treinar tudo de novo. Exatamente. Isso mesmo. Aí, isso faz com que a gente consiga treinar em tempo real. Então, tipo, quando a gente manda o robô conhecer uma pessoa nova, ele só vai rodar o pipeline inteiro para as imagens dessa pessoa. E o resto, basicamente, ele carrega do arquivo, aí ele adiciona essa nova pessoa no arquivo, treina o classificador todo de novo, aí a gente usa o Pickle, como eu falei ali, a gente salva um arquivo novo para o classificador e deu, tá feito. Tá treinado um novo classificador e o robô já sai reconhecendo essa pessoa nova. Beleza, valeu.